Estamos aí no final do ano, né? Eu desejo a todos, atiradores, colecionadores e caçadores, um ano novo repleto de realizações, de sucesso, de saúde, né, que é o principal. E eu queria dar uma dica a vocês, gente, para a gente tentar maneirar a gente em canais aí a gente ouve muita bravata, né? Vê muita bravata, e eu acho que não é o momento, tá, gente? Nós estamos com uma fiscalização muito grande em cima da gente, pessoas usando dinamite e se dizendo CAC. O cara está portando dinamite e se diz CAC. E, infelizmente, isso vai acontecer mais, tá? Isso aí vai acontecer mais vezes, a gente tem que estar preparado, porque essa galera que está aí, ela não quer o cidadão de bem armado. Isso aí é fato. Isso aí todo mundo já sabe, né? Então, eles vão fazer, inclusive, plantar pessoas no nosso meio. Vocês podem ter certeza disso, porque é uma tática da esquerda no Brasil, sempre foi. Esse papinho de bomba, esse papinho de explosão, essa conversa do cara se dizendo atirador sem ser, e pode até ser, tá? Porque você, para ser um CAC, você só precisa ser um cidadão de bem, não estar respondendo processo, morar numa residência, ter emprego fixo, enfim. Não é coisa do outro mundo, tá? Então, nada impede que uma pessoa se torne CAC para atrapalhar a nossa categoria. Eu acho que isso é muito fácil de acontecer. Infelizmente, não existe como se pesquisar a idoneidade a esse ponto, tá? Você, para ser CAC, você precisa fazer um teste psicotécnico, você tem que ter idoneidade comprovada em certidões, várias certidões. Você precisa fazer um laudo de tiro, que não é tão simples assim de você receber o certificado, a conclusão. Enfim, você tem que estar preparado, tá? Esse preparo, ele implica numa série de responsabilidades. E, inclusive, no que a gente fala, no que a gente pensa, no modo de agir da gente, porque nós estamos e vamos ser muito monitorados, gente. A gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe nem mesmo se o cara assume, se não assume, tem tanta teoria da conspiração aí, né? Eu, particularmente, já acreditei em algum momento, hoje eu estou bastante descrente e peço a Deus que esteja errado na minha descrença. Tá? Não sou o dono da verdade, não tenho a mínima pretensão em ser o dono da verdade, mas eu pediria a Deus, realmente, aos orixás, que é uma coisa que eu acredito, é uma religião que eu creio, tá? Que tenham piedade do nosso país pelo que vem por aí. Porque, certamente, o atual presidente, que foi, segundo o TSE, eleito pela maioria do povo brasileiro, ele não vem com uma boa intenção. Na verdade, a esquerda brasileira nunca teve essa boa intenção que muita gente julga que tem. Nunca fez nada de bom, aumentou-se de 22 para 37 ministérios, e aí o cara vem na televisão com a cara mais deslavada do mundo dizer que não vai aumentar a despesa, né? Conseguiu aprovar, comprando já a maioria do pessoal que ainda está de esquerda, conseguiu aprovar uma PEC que ampliou muito, ainda bem que por um ano só, não foi os 2 anos como ele queria, ampliou por um ano muito dinheiro. O Lula está tendo problemas para adaptar as pessoas que ajudaram o eleger, teoricamente. Eu não acredito que foi eleito, mas tudo bem, é o que está valendo, né? E a gente vai ter que conviver com isso, gente. Se não acontecer nada, um milagre no último momento, que eu
sou um pouco cético em relação a isso. Se não acontecer um milagre, gente, a gente vai realmente ter que conviver com isso. Então, um conselho que eu dou para a galera: vamos parar de bravata, vamos colocar a cabeça no lugar, tá? Eu não acredito que ninguém mande ir na sua casa recolher sua arma. Na pior das hipóteses, vai tornar restrito, vai restringir muito o nosso porte de trânsito, eu acredito. Vai acabar, talvez, com os calibres, eu espero que não, porque eu acho engraçado isso, aliás. A gente não vê a Taurus, por exemplo, como a maior fabricante brasileira, se manifestar. A gente não vê o lobby da, entre aspas, tá? Bancada da bala fazendo nada, que eu acho que essa bancada da bala é só de nome, é só de fato, não de direito. A gente não vê, parece que os caras têm vergonha de se dizer armamentistas e se dizerem a favor da liberdade, né? Dou os parabéns aí ao Polon pelo procedimento. Discordo em muita coisa dele, tá? Mas eu acho que a ideia dele de colocar políticos que são ligados ao Proarmas, que são realmente fiéis ao nosso movimento, muito boa. Eu acho que é por aí, realmente. Infelizmente, nós não vemos essa fidelização na religião, a gente não vê essa fidelização em lugar nenhum. E o Proarmas, a gente tem que realmente reconhecer que conseguiu eleger muita gente boa, tá? Muita gente boa. Eu acho que o Polon... Acho não, eu tenho certeza que ele vai representar a gente de alguma maneira. Eu só tenho um receio, tá? Não sei se os amigos compartilham desse receio comigo. Espero que vocês comentem aí, tá? Vou ouvir as dicas, para a gente fazer mais lives, mais comunicações aí. Já que não está podendo atirar, já que o meu clube fechou, nessa época de Natal e Ano Novo. E também não é uma época legal para a gente atirar, tem que estar em casa, tem que estar com a família, né? Pode ficar um pouquinho sem treinar. Esperemos que consigamos treinar depois. Vamos torcer que sim. Eu quero lembrar aos amigos que o Lula já foi presidente e o tiro não acabou no Brasil, embora ele tenha restringido, ele tenha criado o tal do Estatuto do Desarmamento, que só serviu para cidadão de bem. A gente não vê aí nos morros um bandido tendo arma apreendida, não se vê campanha de desarmamento irregular para ninguém. O cara tem lá o fuzil dele, ele tem a munição dele, e com certeza, gente, por mais que tenha 2 CACs envolvidos em crime, em tráfico ou em coisa errada, é um universo infinitamente pequeno se a gente relacionar ao que vem do Paraguai, dos portos, aeroportos. Então, vamos parar com essa historinha de que CAC alimenta a boca de fumo. Tá? Primeiro, isso é mentira. Eu posso garantir a vocês que menos de 1% das armas de um CAC vão parar no tráfico. Isso para início de conversa. É uma mentira deslavada ridícula, que você não pode acreditar. Seja armamentista ou não seja, pesquise para não pagar mico. Segundo, gente, ser CAC não permite ninguém andar com dinamite na bolsa, não. Eu não conheço nenhuma prova de tiro armamentista de precisão e PSC e DSC que você use dinamite. Então não vem com essa conversinha fiada de que o cara estava com dinamite porque é CAC. Isso é mentira. Ele estava com dinamite porque é vagabundo, porque é bandido. E eu posso falar para vocês, quase sem medo de errar, que era um cara infiltrado. Eu posso dizer, porque o modus operandi não é o de um CAC. Tá? Da mesma maneira, gente, que aqueles incêndios que tiveram em Brasília não é modus operandi de senhorinha que está na porta do quartel. Vamos lá, né, gente? Pô, vocês são inteligentes, vocês pensam,
Por mais que gostem do Lula, achem ele um cara humilde, que ele não é humilde nada, do povo, mas, poxa, é inegável que ele foi preso, condenado em 3 instâncias e que fez um monte de porcaria no nosso país e que tudo indica que vai fazer de novo. Vai pegar um país estabilizado, com menos desemprego, vai falir novamente Correios e Petrobras, isso é fato. A gente sabe que ele gosta desses cargos para colocar o pessoalzinho dele. E tem muita gente feliz, né? A classe artística está muito feliz, porque vai ganhar dinheiro mole de Lei Rouanet ou outras que venham por aí, e cobra ingresso de R$ 1.000, quer dizer, ele ganha incentivo para fazer o show, e ao invés de cobrar um ingresso popular, que seria o mais lógico e correto para levar cultura ao povo, não, ele cobra R$ 1.000, que é um valor que quase ninguém pode pagar. Se bem, gente, que eu conheço gente assim, ó, que passa fome para ir num show desse. Tá? O Rock in Rio, no segundo dia, já estava esgotado. E o cara vai lá, fica o dia todo sem ter o que comer, porque é todo caro pra cacete. A verdade toda é essa. Fica sem ter o que comer para poder participar e dizer que foi. Eu fui. Eu fui no primeiro, tá? Eu fui no primeiro. Eu tenho essa honra de dizer que fui no primeiro Rock in Rio. Eu tinha, acho que, 18 anos, se eu não me engano, 19. Perdi o carro da empresa da minha mãe lá. Eu acho que eu era menor de idade até, eu não lembro bem, não. Eu tinha 17 anos, se eu não me engano, e fiquei desesperado achando que tinham roubado o carro dela. Foi um drama que eu passei que eu nunca mais esqueci, tanto que eu estou lembrando agora para vocês. Mas o recado é esse, gente. Eu desejo um ano de 2023 verdadeiramente feliz na vida de vocês, com muita saúde, eu acho que saúde é o principal, e mantenham a cabeça no lugar. Juízo. Se vocês souberem que um CAC, um colega nosso, está fazendo alguma coisa errada, dá uma ideia, por mais que você vai te chamar de petralha, vai te chamar de esquerda, porque tem gente que é meio paranoica também. Eu acho que da mesma maneira que a religião torna algumas pessoas doentes, a política também torna. A gente não pode dizer que o nosso presidente atual, Bolsonaro, não falou um monte de besteira. A gente não pode negar isso. Infelizmente, ele falava realmente o que vinha no coração, e um presidente tem que ter uma outra postura. Eu me identifico bastante com ele, porque eu sou meio parecido com ele também. Mas eu não sou presidente da República, eu sou um Zé Ruela qualquer. Então, o cara, quando torna presidente, ele tem que ter uma outra postura. Ele não pode, no primeiro dia de governo, dizer que vai governar para uma religião, para uma categoria. Foi o grande erro dele para mim, tá? Foi o grande erro do presidente Bolsonaro, para mim, no meu modo de... Quem sou eu para dizer o que ele deve fazer ou não? Mas foi esse. Porque o Lula, por exemplo, ele foi um cara mais inteligente nesse sentido, no discurso dele de quando ganhou a eleição, falar que ia ser presidente de todo o Brasil, de todas as pessoas. Os que votaram nele, não. A gente sabe que é uma mentira do cacete isso. Basta ver a restrição, as pessoas hoje sendo presas por serem caques, ou por terem uma posição distinta. Basta ver o nosso presidente tendo que fugir do país praticamente, porque ia ser preso. A verdade toda é essa. A verdade toda é essa. Eu tenho certeza absoluta que se o presidente Bolsonaro ficasse no Brasil, ele encana, porque iam inventar um crime para prender ele. Iam dizer que ele fez uma coisa que não fez e o Supremo ia corroborar aquilo ali, como já está corroborando. A gente viu essa semana o Sérgio Cabral sendo solto. Quer dizer, eu li até uma sátira engraçada que prenderam um índio, 500 e poucos anos depois, prenderam um índio e soltaram o Cabral, que roubou. Então é por aí, gente. O cara teve que fugir realmente, tá? Existem
milhões de teorias da conspiração dizendo que vai ter 142, que não vai ter. Eu prefiro não acreditar. Eu acho que o Lula e a quadrilha dele não iam estar tão tranquilos se fosse ter algum tipo de reação armada por parte das forças. Então, para te falar a verdade, eu não acredito muito nisso, não. Estou triste, bastante triste do povo ter essa preferência de colocar um ladrão no poder. Tudo bem, o Bolsonaro falou e fala muita coisa errada, fala o que pensa, fala o que sente. Eu acho bastante errado isso da parte dele, mas, ao bem ou mal, a gente não vê escândalo de roubo como teve no PT. A gente não vê colocar comunista em ministério, a gente não vê colocar uma pessoa, porque é irmã de uma pessoa que morreu, que tinha uma certa notoriedade, que ninguém conhecia aquela mulher. Aqui no Rio, ela se elegeu, não sei como, tá? Porque ninguém conhecia aquela mulher como nada, aquela vereadora que morreu. Não vou nem falar o nome para não dar ibope. Ninguém sabia quem era aquela criatura, tá? Aí morreu, virou Marte. Morreu pela esquerda, vira Marte. No Brasil é assim, virou uma santa. E a irmã dela está no mesmo caminho. Ela é ministra hoje porque tinha que colocar alguma mulher negra. Eles têm essa porra também. Colocar eu contra você, você contra ele. Gay não pode se dar com hétero, branco tem que ser odiado por negro e vice-versa. É a teoria, gente, do nós contra eles. De você se colocar numa pseudo-minoria, tá? Que não é uma realidade, é uma minoria só da cabeça deles, porque na nossa época de criança não tinha essa coisa de racismo, de xenofobia, de nada. A gente encarnava um no outro, a gente brincava um com o outro e ninguém era infeliz. Todo mundo era feliz, todo mundo vivia bem. Essa frescurinha da esquerda que ela planta nas escolas, essa coisa de, ao invés de ensinar matérias, ensinar procedimentos, tudo isso vai voltar, gente. E cabe a gente não permitir isso. O Brasil está com uma outra visão, as pessoas estão com uma outra visão, e cabe ao povo brasileiro dizer não. Se o seu filho chegar em casa com uma ideia de que você não aprova, cabe a você ser pai, ser mãe, e dizer que não quer aquilo dele. E ir na escola e exigir do diretor da escola que não permita aquilo. Porque, gente, um senador, ele é nosso empregado. Um deputado é nosso empregado. A gente paga eles. Eles são nossos funcionários. Então, cabe ao povo se colocar como patrão. O patrão pode ser bom. O nosso aqui é maravilhoso. Eu conheço muitos patrões bons, mas que na hora de que ele tem que pedir para você fazer uma coisa, ele vai pedir e você vai fazer. Então, por que com os políticos tem que ser assim? Por que com carinha do Supremo ele se coloca como um semideus sem ser? Ele não é semideus, gente. Muita coisa vai mudar, tá? A gente sabe que o PT vai ter nas mãos uma coisa que ele gosta, que é o dinheiro para comprar os políticos. Mas que tem uma galera boa que foi eleita nessa última eleição, que deve assumir em fevereiro, esperemos que assumam, que não vai se vender, não. Eu sou bastante otimista em relação a isso, tá? E espero que vocês sejam também, e a gente tem que cobrar essa galera. Não é normal o cara se vender. Cabe a gente não permitir que eles se vendam. É só isso. Cabe a gente cobrar dessa galera que vai entrar aí, muitos senadores, muitos deputados federais. O senador que eu votei realmente não entrou, que sacanearam ele, que foi o Daniel Silveira. Mas o deputado federal que eu votei foi o mais votado no Rio. Então, gente, cabe a gente virar para o Pazuello, para um deputado, para um senador. Do Romário eu não espero nada, sinceramente. O Romário vai comer na mão de Lula, vai comer na mão... e não vai fazer nada como nunca fez. A gente sabe que esse aí vai na valsa, vai na onda. É o camarão que a onda leva.
Mas é o que o povo escolheu, o povo vive de futebol, dá mais valor a um cara inteligente do que a um jogador de futebol, a um Big Brother que diz que é herói sem ser. Heróis, gente, são nossos professores. Heróis são nossos policiais que sobem um morro tomando tiro de cima para baixo, sem poder reagir, porque se reagir e matar um cara daquele, ele vira o diabo. Vira o diabo. Aquele vagabundinho que está lá na boca, plantado na boca, vendendo droga, teu filho, ele vai ser visto como estudante, como trabalhador. Rapidinho aparece uma carteira assinada para o cara, aparece um monte de coisa. Todo mundo é santo. Todo mundo troca tiro com a polícia, morre e vira santo. Logicamente, tem a questão do despreparo. Tá? Eu acho que o policial ele devia treinar, quando nada, como um CAC de verdade. A questão do despreparo, eu acho muito. A gente vê aí, não sei se vocês conhecem um site no YouTube chamado Rio de Risco. Você vê o cara pegar o fuzil assim, sem olhar, e dar um monte de tiro. Isso aí, gente, é falta de conhecimento, tá? Ele está arriscado a matar uma criança, ele está arriscado a atirar numa casa que não tem nada a ver, só para dizer que está reagindo, que está atirando. Isso aí, gente, eu acho uma temeridade. Sem querer aqui criticar, eu sei que é muito fácil para a gente que está aqui na nossa casa, na nossa empresa, criticar o cara que está lá tomando tiro. É muito fácil a gente falar, ele está errado, mas está errado. Está errado. Você não pode atirar. Uma arma de fogo, gente, é uma coisa muito perigosa para você atirar sem visada. Para você dar um tiro, eu falo aqui para a maioria de CACs, como eu, como do nosso meio. Você sabe que as regras de segurança num estande de tiro são feitas para serem seguidas. E a gente não vê isso no dia a dia. Quando o cara vira uma arma para trás assim e atira, ele corre o risco de acertar uma pessoa que não tem nada a ver, pô. Então a gente tem que pedir ao nosso governador, tem que pedir realmente que incentive o treinamento, que leve pessoas. Tem muita gente bem capacitada que treina, que está no dia a dia lá nos estandes de tiro. Eu poderia citar aqui uns 20, mas estaria sendo injusto com outros que eu esquecesse, então eu prefiro não fazer. Quero homenagear aí aos IATs, aos instrutores, ao falecido Melo, que era o dono da antiga Coach 45, se chama Rio Shooting Academy, que é onde eu treino. Era um cara que super acessível, super legal. Você chegava lá, ele te dava dicas assim, sem você pedir. Eu soube que ele era instrutor da PM, me parece. Ele dava dicas assim que você guarda para o resto da vida, principalmente relacionado à segurança. Eles são chatos com segurança. Tem câmeras, você pode estar com a arma descarregada. Se você virar um pouquinho, ele vai te chamar a atenção, o italiano, o pessoal, o Mailer, o Johnny, enfim, toda a galera que fica lá, eles são super preocupados com a segurança. Então, essa segurança, gente, num stand que a gente pode dar um tiro para o lado e não acontecer nada, ela devia ser triplicada num combate de rua, que tem N casas, que tem N pessoas, que tem carros passando. Então, você não pode imaginar um policial civil ou federal ou militar, de qualquer força, reagindo dessa maneira, virando o fuzil para trás e atirando. Isso é muito perigoso, gente. A gente precisa conscientizar essa galera de uma maneira positiva, não como crítica, mas como ajuda, porque a nossa segurança depende deles. Tá dado o recado. Desejo bom ano novo mais uma vez a todos, tá? Agradeço muito pela participação no canal. Agradeço as dicas que alguns amigos nos dão.
elas são sempre bem-vindas, são sempre válidas, tá? Peço que a gente, no ano que vem, intensifique isso, porque a gente tem que estar mais unido do que nunca. Né? Eu queria até começar aqui um movimento para todos os canais armamentistas se curtirem. Como eu curto muitos, eu me inscrevo em muitos e nem participo, mas eu sei que eu estando inscrito ali, eu estou engajado naquele movimento, naquele cara que está lutando pelo que eu gosto, pelo que eu acredito.